das mães que te procuram, né, com problemas de amamentação. Qual que é o problema, né, na mama mais comum que aparece para você lá no consultório? O interessante é que eu tenho uma amostra um pouco viciada, como se fala assim, em termos de que o que chegam para mim são as complicações, porque talvez aí 98% das vezes, para não dizer mais, isso é resolvido, né, através de consultoria de amamentação, tanto você lá no banco de leite e as outras também profissionais que trabalham com você, quanto a gente tem hoje em dia já uma cultura de consultoras de amamentação que cuidam dessas mulheres em casa, né? Então, isso melhorou muito, digamos assim, o fluxo dessas pacientes resolverem os problemas já na causa, que muitas vezes é dificuldade de pega, má posição, né? A diferença ali, o início da relação entre o bebê e a mãe, que é complicado. Antigamente tinha a mãe, tinha a avó, tinha a tia, todo mundo ajudando, né? Hoje em dia, no contexto que a gente vive, essa tradição, né, de passar entre os familiares as orientações de amamentação já não são tão assim, até porque, né, essas mães, que as avós já não tiveram bastante dificuldades também com elas, então já não sabem muito bem ensinar, né? Antigamente eram vários filhos, tinha várias meninas, hoje são poucas, então essa tradição se perdeu um pouco. E acaba ficando, né, para o profissional, né, de enfermagem, tanto intra-hospitalar já, desde lá do nascimento, quanto depois, né, quando acontece alguns problemas, essa mulher vem a pedir socorro no banco de leite através dos consultores. Então, o que chega para mim é o que não foi conseguido resolver, né? Então, normalmente já é uma fase mais avançada das complicações que eu pego. Então, normalmente são mastites, onde tratamento de infecções, tanto bacterianas quanto fúngicas, ou tipo assim, aquele desespero, não sei mais em quem recorrer, você é minha última cartada para me ver se eu continuo amamentando ou não. Então, é mais um desespero, digamos assim, que chega para mim. Então, agora toda a parte, né, de orientação, de pega e tudo mais, eu acho que é mais com vocês, né? É, isso mesmo, Douglas. Eu vejo, Douglas, assim, as mastites, né, ainda existe. Eu quero aqui que você fale um pouquinho do tratamento, porque ainda eu recebo no banco de leite, né, aqui nós temos pessoas de vários lugares, mas aqui eu recebo da nossa região aqui, muitas pessoas, e esse vídeo vai ficar salvo, né, e até por isso que eu quero que o Douglas fale um pouquinho, porque, como o Douglas falou, elas vêm primeiro para o banco de leite, a gente, ou uma consultora de amamentação atende, mas tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Então, a prescrição de um medicamento, avaliação médica, né, tem que ser realizada por um profissional médico, né, como a gente fala, e a gente encaminha para o Douglas. Então, nós fizemos o primeiro atendimento, e existem algumas situações, Douglas, que são muito mal manejadas, né? Então, principalmente de locais onde às vezes é um clínico geral, que é um profissional único que tem naquela unidade de saúde e que acaba fazendo atendimento para essa mãe, ou o próprio obstetra, ou, né, ou o enfermeiro, que às vezes não tem como, o enfermeiro, né, faz uma assistência, manda para casa, e a mãe volta, às vezes, com uma complicação mais séria. Então, assim, Douglas, queria que você falasse um pouquinho da evolução da mastite, né? Como ela começa, né? Essas causas mais comuns para acontecer a mastite, sobre a mastite, né? Por que a mamãe acaba tendo uma mastite? O que acontece que leva? E aí, Douglas, assim, bem simples, né? Então, assim, a mastite, né, é uma inflamação da mama, normalmente é uma inflamação decorrente de uma infecção. Só que não é simplesmente assim, ela não surge do nada, geralmente. Ela tem alguns fatores de risco, né? Em primeiro lugar, as bactérias, elas gostam de lugares quentes e úmidos e com bastante nutrientes. Então, a mama é um prato cheio para elas, né? Então, qualquer lesão, digamos assim, na pele, muitas vezes, pode predispor uma mastite, porque é uma porta de entrada para essas bactérias que vivem normalmente na pele da mama da mulher. Então, isso faz com que
fissuras, né, dificuldade no início, uma pega, predispõe a ter uma mastite, tá? Oi. Deu uma travadinha no meu aqui, voltou. Agora voltou. Eu estava falando dos 2 períodos, né, de principais alterações da mastite, que é logo no início, até a 6ª semana, e depois na época do desmame. Não que não aconteça, mas são essas fases que no início os problemas estão mais relacionados ali à interação mãe-bebê, fissuras, engurgitamento, e mais para o final, digamos assim, é naquela fase de desmame, onde também existe ali um desequilíbrio entre produção e também a ingesta do bebê. Então, são esses, digamos assim, os fatores de risco. Outra coisa também é o engurgitamento, que normalmente pode levar a um processo de mastite. Então, quando a gente age nas bases, né, como eu falei anteriormente, prevenção das fissuras através da pega correta, além da mulher dar para o bebê, se não esvaziou tudo, muitas vezes esvaziar, colocar num potinho, doar para o banco de leite, né? Fazer isso, campanha. Isso tudo previne uma mastite, né? Mas ela vem normalmente de bactérias ali da pele, bactérias que habitam a pele e a boca do bebê. Então não são tão difíceis de manejo, digamos assim, sabe? Não são bactérias normalmente multiresistentes ou bactérias que têm resistência a vários antibióticos. Normalmente, com antibióticos bem simples, isso resolve logo. O problema que eu vejo quando chega para mim em casos avançados foi a demora em se fazer esse diagnóstico e a persistência dos fatores de risco, né? Também não adianta a gente fazer o tratamento logo do início se ela continua tendo fissura, se ela continua com engurgitamento, se essa relação da mãe e do bebê não está bem alinhadinha ainda, então isso predispõe a essas mastites recorrentes. Então, eu sempre tento fazer assim que faço o diagnóstico, e esse diagnóstico tem que ser o mais rápido possível e não ficar enrolando muito, não vou ser bem sincero assim na palavra, por exemplo. Às vezes o que acontece, não sei se volta daqui uma semana para ver, em um dia, 2, isso já virou uma mastite, muitas vezes um abscesso, então exatamente. Não dá para deixar esse tempo todo sem um acompanhamento mais de perto, ou seja, ver no máximo todo dia ou cada 2 dias no máximo, para ver se isso realmente evoluiu, e sem uma cobertura de antibiótico. Então, talvez seja essas as falhas que eu vejo. Demorar demais para começar o tratamento e fazer uma conduta expectante, muito expectante, não tão assistida mais intensamente. Isso mesmo, Douglas, você falou fundamental, porque se a mãe também não fizer, né, a parte que às vezes ela precisa fazer em casa, que é ajudar no esvaziamento dessa mama, né, que é fazer a drenagem dessa mama, salientar aqui, né, Douglas, que na grande maioria dos casos a mãe pode continuar amamentando o bebê nessa mama com mastite, né, até para ajudar a esvaziar, né, que ela não precisa interromper a amamentação se não tiver, né, Douglas, uma condição específica. E aí vale, né, uma observação para as mães também. Coisa quando eu atendia no posto de saúde, eu via muito, assim, na segunda-feira principalmente. As minhas mulheres da área lá de abrangência da minha unidade de saúde, na segunda-feira muitas vezes iam até lá o posto, doutor, seguinte, eu estava com dor na mama, ficou vermelha, inchada no sábado, eu fui no hospital e lá o médico me receitou esse remédio, mas eu fiquei com medo de usar e vim aqui perguntar para o senhor se eu podia usar ou não. Então, assim, primeiro, ela foi avaliada, foi medicada, né? Se deu a medicação correta, mas ela ficou com receio. Tanto, assim, eu entendo essa questão de confiança, né? Nunca vi o colega lá e eu que vi ela todo pré-natal, tem isso. Mas, assim, o receio, muitas vezes, de ter dado alguma medicação que o bebê não pode tomar, né? Então, assim, se foi prescrito, foi avaliada, né? Se viu que estava amamentando, usa a medicação, né? Então, assim, os antibióticos que a gente prescreve são antibióticos que o bebê pode usar, né? Existem outros que realmente não podem, mas, assim, é uma coisa muito simples, né, para poder ter um erro tão grande, assim, eu acho. Então, confie no médico que te avaliou e faça a medicação o quanto antes, porque esse tempo aí é a diferença, muitas vezes, disso resolver e melhora muito rápido também, né? Em 1, 2 dias já não tem mais nada daquele vermelhão.
vermelhidão passou, mas também em 1, 2 dias pode formar um abscesso mamário, né? Que daí tem que ir para o centro cirúrgico, fazer drenagem, anestesia e tudo mais, que daí é até pior do que o antibiótico que ela deixou de usar com medo que passasse para o leite. É isso mesmo, Douglas. E também tem uma coisa muito comum, né? O Douglas aí no consultório talvez veja um pouco menos, mas a gente ainda vê muito as mães utilizarem receitas caseiras, né? Então, esse cuidado tem que ter, acho que as mães lembrar que receitas caseiras nem sempre, né, elas são adequadas, na maioria das vezes elas acabam prejudicando, né? Então, aí, se a gente for procurar na internet, tem uma série de receitas caseiras, né, Douglas? Eu e o Douglas não vamos nem dar as receitas aqui, que é para não causar, talvez, a curiosidade de fazer. Mas, assim, para lembrar que o profissional médico, né, e como o Douglas falou, ele sabe qual medicação e que medicação prescrever, para que né, a conduta realmente ajude essa mulher a resolver rapidamente e resolve mesmo. A gente só vê que... entre as coisas caseiras, talvez eu acho que vale a pena citar 2 coisas, assim, não você dizer o que é, mas o que não fazer, né? Existe muita dúvida, né? Mandaram eu só passar leite, que absurdo, não me deram nenhum remédio para minha fissura, porque eu tenho que passar uma pomada, porque não tem essa coisa. Isso foi muito bem avaliado em vários estudos, que passaram as pomadas mais bambambãs do mercado aí, importadas e tudo mais, e não fez muita diferença em termos de melhora rápida ou não das fissuras, por exemplo, que são os fatores de risco para mastite. Então, é a pega adequada, né? É o leite, deixar essa mama descansar, arejar um pouquinho, não ficar muito úmida, todos aqueles cuidados que vocês comentam são eficazes, né? E mais eficazes do que a pomada mais cara que você pode comprar, né? Então, isso é uma coisa importante. A outra que eu vejo é uma cultura que se tem, por exemplo, de colocar coisas quentes para fazer o negócio melhorar, né? E eu já vi, assim, ter que tirar quase metade da pele da mama por causa de queimaduras que acontecem quando se tenta resolver uma mastite com compressa quente, por exemplo. Então, assim, não se põe nada muito quente na mama por 2 fatores assim, principais. A mama, quando ela está nessa fase, a pele já está mais sensível, né? Então, isso faz com que a mulher não sinta a temperatura que realmente tem aquele paninho que está colocando. E a segunda é que mesmo a temperatura agradável, digamos assim, na mão, né? Eu testei na minha mão, estava tudo bem. Mas a pele já está ali tão sensível, muitas vezes, que mesmo aquela temperatura um pouquinho mais alta já pode causar uma lesão térmica na mama. Então, eu acho que, assim, de prevenção, se é para evitar 2 coisas, é essa: passar qualquer coisa nos mamilos para tentar prevenir uma infecção, e isso vai desde pomadas caras até receitas caseiras, e também evitar coisas quentes na mão, né? Então, isso é muito importante, assim, porque pode causar lesões muito mais graves do que a própria mastite. Isso é muito bem lembrado, Douglas, né? Que bom que você falou nisso, porque é muito comum, inclusive, né? As pessoas que às vezes atendem essa mãe, né? Principalmente, né? Lá, às vezes, essa mãe foi procurar um atendimento numa unidade de saúde, alguém, e por isso que eu falo, a atualização é importante, né? A gente fazer a orientação adequada, às vezes, vai fazer toda a diferença mesmo no tratamento, né, dessa mulher. Então, a água quente, gente, não é indicado, né? É uma das coisas que a gente sempre vem batendo nessa tecla. Tanto para esvaziar, né, Douglas? Que às vezes a mãe está lá na pojadura, peito muito engurgitado, muito cheio, também faz queimadura, né, gente? Então, não só na mastite, né? Mas em outras situações também tem que tomar esse cuidado.